Sob a superfície congelada do Monte Everest, esconde-se um mundo de segredos assustadores, revelados através das lentes de drones. Este é um vislumbre horripilante das 14 descobertas mais assustadoras feitas no Monte Everest. Número 1. O Vale do Arco-Íris. Perto do cume do Everest, existe uma área sombria conhecida como Vale do Arco-Íris. Embora o nome possa sugerir uma paisagem serena e colorida, a realidade é muito mais macabra. Esse trecho, localizado abaixo da crista norte, a mais de 8.000 metros de altitude, é um verdadeiro cemitério de alpinistas que sucumbiram aos perigos da montanha. Vestidos com jaquetas de cores vibrantes, vermelhas, azuis, laranjas e verdes, os corpos dos aventureiros caídos, junto com detritos multicoloridos de barracas e cilindros de oxigênio, dão à área seu nome enganoso: Vale do Arco-Íris. O Vale do Arco-Íris é um lembrete sombrio do fascínio mortal do Everest. Todos os anos, alpinistas desafiam a famosa Zona da Morte da montanha, a área acima de 8.000 metros, onde os níveis de oxigênio despencam e a sobrevivência se torna uma luta constante. Ventos impiedosos, temperaturas congelantes e o ar rarefeito criam um ambiente implacável para aqueles que não conseguem prosseguir. As trilhas estreitas deixam pouco espaço, e os corpos frequentemente são empurrados para o lado, descansando eternamente no vale. A dificuldade em recuperar corpos nessa altitude extrema transforma cada tentativa de resgate em uma missão quase impossível, exigindo vários alpinistas e recursos significativos. Por isso, muitos dos que caíram permanecem onde pereceram, congelados no tempo. Compreender o Vale do Arco-Íris e os perigos da Zona da Morte significa também entender os efeitos severos do mal da altitude. À medida que os alpinistas sobem, o ar rarefeito reduz o suprimento de oxigênio para o cérebro, causando o chamado mal agudo da montanha, que se manifesta através de falta de ar, desorientação e, em casos graves, inconsciência. Cada passo na Zona da Morte é uma corrida contra o tempo, com desidratação, aumento da viscosidade do sangue e julgamento prejudicado empurrando os alpinistas aos limites, físicos e mentais. Para quem se aventura no Everest, o Vale do Arco-Íris é um símbolo gelado da dualidade da montanha. Uma beleza de tirar o fôlego entrelaçada com um perigo inimaginável. Número 2. Equipamentos abandonados de expedições perdidas. A uma impressionante altitude de cerca de 8.500 metros, nas encostas geladas do Everest, surgem relíquias ocultas de expedições antigas, sussurrando histórias do passado. Entre esses artefatos congelados, alpinistas se deparam com equipamentos peculiares e misteriosos que narram contos de determinação humana, exploração e sobrevivência. Em um ponto da famosa primeira etapa, na crista nordeste do Everest, um local que já desafiou inúmeros alpinistas, repousa um acampamento esquecido, provavelmente intocado há décadas. Lá, um explorador foi atraído pelo brilho de uma garrafa antiga, acreditando que fosse de 1924, talvez pertencente aos lendários alpinistas George Mallory e Andrew Irvine. Embora a garrafa tenha se revelado de uma expedição posterior, o local estava repleto de outros indícios perturbadores. Um pacote de baterias, um aparelho de oxigênio e mosquetões desgastados com inscrições em chinês, indicando ligação com a expedição chinesa de 1960. A primeira a reivindicar ter alcançado o cume do Everest pelo lado norte. Nas proximidades, uma pá enferrujada marcada com Marv 1979 conta uma história de outra geração de alpinistas que enfrentaram a montanha implacável. Cilindros de oxigênio espalhados pelo local, provavelmente de uma equipe francesa de 1980, revelam tentativas multinacionais de conquistar o pico, muitas das quais terminaram em tragédia. O artefato mais impressionante é um cilindro de oxigênio gigante, muito maior do que outros da mesma época, parecendo um fóssil tecnológico, ainda cheio de gás, pronto para apoiar uma expedição há muito desaparecida no tempo. Óculos de proteção desgastados, um martelo e um misterioso frasco de comprimidos repousam na neve. Vestígios dos desafios enfrentados em altitudes extremas, onde a vida pende por um fio. Nesse cenário áspero e varrido pelo vento, memórias congeladas de triunfos, fracassos e histórias não registradas permanecem abandonadas. Cada artefato conta uma história de coragem e perda, ecoando os passos misteriosos de alpinistas que nunca retornaram. Número 3. Túmulos não marcados de sherpas caídos.
Os túmulos não marcados dos Sherpas que perderam a vida no Monte Everest narram uma história comovente, que remonta aos primeiros dias das expedições rumo ao pico mais alto do mundo. Esses Sherpas, habilidosos montanhistas e guias, são os heróis não reconhecidos do Everest, a espinha dorsal de cada equipe de escalada, sem os quais muitos alpinistas jamais alcançariam o cume. No entanto, seus sacrifícios frequentemente passam despercebidos, e muitos que morrem nas encostas traiçoeiras da montanha são deixados em sepulturas não marcadas, seus corpos tornando-se parte da paisagem fria e implacável. O primeiro registro de mortes de Sherpas no Everest ocorreu em 7 de junho de 1922, quando 7 deles morreram em uma avalanche a cerca de 6.800 metros de altitude. Esse trágico evento marcou o início de uma longa história de fatalidades de Sherpas na montanha. Em 1970, 6 Sherpas morreram no colapso de uma geleira no Icefall, e apenas 4 dias depois, outro Sherpa faleceu em uma seção mais baixa da montanha. Incidentes como esses, embora dolorosos, tornaram-se quase uma expectativa sombria. A cada ano, parece que a montanha reivindica mais vidas, e em muitos casos os corpos dos Sherpas permanecem onde caíram, não marcados, lentamente se fundindo ao gelo eterno. Tropeçar em um desses túmulos não marcados pode ser uma experiência sóbria para os alpinistas em ascensão. A neve branca oculta os restos desses indivíduos corajosos, e apenas um vislumbre de um equipamento ou de uma peça de roupa pode sinalizar a presença de um Sherpa caído. Esses túmulos silenciosos são um lembrete tocante do custo humano das expedições ao Everest. Um custo que muitas vezes é negligenciado. As famílias dos Sherpas carregam esse fardo, cientes dos perigos que seus entes queridos enfrentam a cada temporada. Cada vez mais, muitos Sherpas não desejam que seus filhos sigam seus passos, vendo a montanha não como um caminho para a prosperidade, mas como uma aposta mortal contra o destino. Ainda assim, os túmulos não marcados continuam a pontilhar o Everest, testemunhos silenciosos daqueles que deram tudo para realizar o sonho de outros. Número 4. Fragmentos ósseos misteriosos. Desde 1921, mais de 330 alpinistas perderam a vida nas encostas traiçoeiras do Everest, com cerca de 200 corpos ainda presos no gelo eterno da montanha. A natureza árdua da recuperação desses corpos torna tais esforços impraticáveis, se não impossíveis. No entanto, nos últimos anos, um novo e perturbador capítulo da trágica saga do Everest emergiu. Kami Hita Sherpa, um renomado alpinista com inúmeras ascensões bem-sucedidas ao Everest, fez uma descoberta macabra no acampamento base. Fragmentos de ossos humanos emergindo do permafrost, suavizados pelo toque implacável do gelo. Esse achado não foi um incidente isolado. A cada temporada de escalada, à medida que as geleiras do Everest recuam devido ao aquecimento global, novos restos mortais emergem do manto gelado da montanha. Crânios, membros decepados e fragmentos esqueléticos que agora estão visíveis onde antes estavam enterrados. O que antes eram relíquias ocultas de expedições fracassadas e tragédias não contadas, está agora à vista de todos. Alpinistas locais e guias relatam ver mais restos expostos do que nunca, um testemunho arrepiante da natureza implacável da montanha. O derretimento acelerado das geleiras do Everest não revela apenas ossos e botas antigas, mas também corpos inteiros de expedições há muito desaparecidas. Entre os restos descobertos, um caso especialmente assustador envolve Reinhold Messner, uma figura lendária no montanhismo. Celebrado por sua histórica ascensão ao Everest sem oxigênio suplementar, Messner viveu sob a sombra de uma acusação dolorosa desde sua dramática escalada do Nanga Parbat, há mais de 30 anos, a de ter abandonado seu irmão, Gunther, para morrer na montanha. Em uma entrevista recente, Messner revelou uma reviravolta perturbadora nessa história. Ele divulgou que um osso encontrado entre as geleiras do Everest foi identificado como pertencente ao seu irmão desaparecido. Essa revelação destaca a dura realidade do poder inabalável da montanha e os mistérios que ela ainda guarda sob sua superfície coberta de gelo. Enquanto debates surgem sobre se os restos mortais deveriam ser recuperados ou deixados onde estão, o Everest permanece como um monumento à resistência humana e um lembrete sombrio da força indomável da natureza. Número 5. As botas verdes.
As Botas Verdes é um dos marcos mais assombrosos e reconhecíveis do Monte Everest, representando um capítulo trágico na história mortal da montanha. Esse apelido sinistro refere-se ao corpo de um alpinista vestido com botas de escalada verde neon, descansando em uma pequena caverna rochosa na crista nordeste do Everest. Por décadas, alpinistas passaram por esse local sombrio a caminho do cume, um lembrete constante dos perigos que espreitam cada passo da ascensão. O homem acreditado ser o famoso Botas Verdes é Tsewang Paljor, um alpinista indiano que fazia parte da expedição da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana durante a infame tempestade de 10 de maio de 1996, que tirou a vida de 8 alpinistas em um dos dias mais mortais da história do Everest. Paljor, com apenas 28 anos, cresceu nas regiões montanhosas de Ladakh, em Jammu e Caxemira. Abandonou a escola para ajudar sua família e mais tarde se juntou à polícia, um feito que encheu seus entes queridos de orgulho. Sua escalada ao Everest, no entanto, transformou-se em tragédia quando ele e 2 membros de sua equipe foram pegos pela tempestade. Paljor nunca conseguiu descer. Embora amplamente aceito que o corpo seja o dele, ainda há mistério em torno da verdadeira identidade das Botas Verdes. O vice-líder da equipe, PM Das, sugeriu que o corpo poderia pertencer a outro membro da equipe, como o cabo Dorghi Morup. Essa ambiguidade apenas aprofundou a lenda sombria em torno da figura, transformando as Botas Verdes em um marco macabro nas encostas geladas do Everest. Muitos alpinistas buscaram refúgio na mesma caverna onde o corpo repousa, tentando escapar dos ventos impiedosos e do frio mortal. Alguns sobreviventes relataram ter se sentado ao lado do corpo, contemplando seu próprio destino enquanto aguardavam o resgate. A presença das Botas Verdes e de muitos outros que permanecem congelados na montanha tornou-se uma parte inseparável do fascínio sombrio do Everest. Para cada alpinista que ousa conquistar o pico mais alto do mundo, as Botas Verdes servem como uma testemunha silenciosa da busca mortal pela glória e do alto custo da ambição. Número 6. As consequências de uma avalanche. O estrondo vem primeiro, um rugido baixo e ameaçador que faz o chão tremer sob seus pés. Instintivamente você observa para cima e o sangue esfria nas veias. Uma onda colossal de neve e gelo despenca da montanha, movendo-se mais rápido do que qualquer coisa já vista. Não há tempo para refletir. Você se lança atrás de um bloco de gelo maciço, esperando que ele o proteja da força esmagadora da avalanche. Esse pesadelo se tornou realidade em uma manhã fatídica de abril de 2014, no infame Icefall de Khumbu, do Everest. Para um grupo de 25 alpinistas nepaleses, o dia começou como muitos outros. Eles já haviam atravessado esses caminhos perigosos inúmeras vezes, contornando torres de gelo gigantescas e fendas abertas no glaciar. Porém, às 6h45 da manhã, uma geleira suspensa acima do Icefall desabou. Não eram pequenos pedaços de gelo, eram blocos enormes, do tamanho de edifícios, despencando em velocidades inimagináveis, transformando uma escalada rotineira em um desastre mortal. Os alpinistas não tiveram chance. As operações de resgate foram rápidas, mas trágicas. Helicópteros sobrevoaram o local, cortando o ar rarefeito do Himalaia enquanto levavam os feridos para Katmandu. Pelo menos 16 alpinistas, todos sherpas, perderam a vida naquele que se tornou o dia mais mortal da história do Everest. 13 corpos foram recuperados, enquanto 3 permanecem para sempre presos no gelo, seus locais de descanso final nas encostas da montanha mais alta do mundo. Para aqueles que ainda estavam no acampamento base, o silêncio que ficou após o desastre foi tão assustador quanto a avalanche em si. Equipamentos destruídos, cordas e tendas estavam espalhados pelo glaciar, esmagados pela força implacável da neve. Número 7. Histórias de fantasmas no acampamento do Col Sul. O Monte Everest, a montanha mais alta e icônica do mundo, não é conhecido apenas por seus picos imponentes e ascensões mortais. Ele também é envolto em histórias de fantasmas e lendas arrepiantes. Entre os muitos relatos destaca-se o de Pemba Dorje, um experiente Sherpa que afirma ter encontrado figuras sombrias perto do cume. Durante a etapa final de sua escalada, Pemba avistou formas escuras e fantasmagóricas que pareciam estender as mãos em súplica, pedindo alimento. Ele acreditava que eram almas inquietas de alpinistas que haviam perecido na montanha, incapazes de encontrar paz até que seus corpos recebessem ritos fúnebres adequados.
Em 1975, os alpinistas britânicos Doug Scott e Dougal Heston ficaram presos durante a noite nas encostas implacáveis do Everest. Sem alimento e com pouco oxigênio, eles sentiram o calor reconfortante de uma presença misteriosa que parecia compartilhar calor corporal e orientá-los ao longo da noite. Era uma figura invisível que de alguma forma os ajudou a sobreviver ao frio intenso. Essa experiência assombrosa não foi um caso isolado. O alpinista inglês Frank Smythe, ao tentar alcançar o cume do Everest em 1933, relatou um encontro sobrenatural. Sozinho, a mais de 8.500 metros de altitude, Smythe viu dois objetos misteriosos flutuando no céu, pulsando lentamente. Ele também sentiu uma presença ao seu lado, tão real que chegou a tirar um pedaço de bolo do bolso para compartilhar. Mas ao se virar não havia ninguém ali. Esse fenômeno, conhecido como Síndrome do Terceiro Homem, é relatado por muitos alpinistas que afirmam sentir uma presença invisível, ajudando-os em momentos de extremo perigo. Em 2017, uma equipe descobriu 4 corpos no acampamento 4, em uma altitude extrema no Everest. O detalhe mais perturbador: nenhuma agência de escalada havia relatado alpinistas desaparecidos, e as identidades dos corpos permanecem um mistério. Apesar das investigações, o caso nunca foi resolvido, adicionando mais uma história arrepiante ao longo histórico de mortes e desaparecimentos inexplicáveis na montanha. Número 8. Cegueira da neve e alucinações. Escalar o Monte Everest é uma aventura como nenhuma outra. A quase 9.000 metros de altitude, com paredes de gelo íngremes, fendas infinitas e temperaturas capazes de congelar a pele em segundos, não há espaço para fraquezas. No entanto, a dura realidade é que a combinação de exaustão, falta de oxigênio e frio extremo pode desestabilizar até os alpinistas mais experientes. A cegueira da neve é uma das armadilhas cruéis do Everest. Causada pelo brilho implacável do sol refletido na neve e no gelo, essa condição resulta em uma perda temporária, porém dolorosa, da visão. Imagine ter as córneas queimadas pelo sol, uma sensação tão intensa que até a luz mais tênue parece agulhas perfurando seus olhos. O único remédio seria descansar, mas quando você está na zona da morte, acima de 8.000 metros, não há tempo para se recuperar. Sua visão desaparece, e com ela, suas chances de sobrevivência diminuem drasticamente. Como se a cegueira da neve não fosse assustadora o suficiente, os alpinistas do Everest enfrentam um perigo ainda mais grave: o edema cerebral de alta altitude, conhecido como mal da altitude grave. Nessa altitude extrema, o cérebro luta para obter oxigênio e começa a inchar. Isso faz com que os alpinistas percam o controle da realidade, mergulhando em um estado de confusão e delírio. Alguns começam a conversar com amigos imaginários. Outros acreditam que podem voar. Com o pensamento racional comprometido, a situação se torna verdadeiramente desesperadora. Em um estado de desorientação, alguns podem até remover suas roupas de proteção, acolhendo o frio mortal com uma calma ilusória. No Everest, o maior perigo não é apenas o ambiente hostil. Às vezes, é a própria mente que se torna o inimigo mais mortal. Número 9. O Degrau de Hillary. O Degrau de Hillary foi um dos marcos mais icônicos e desafiadores do Monte Everest. Trata-se de um paredão rochoso quase vertical, com cerca de 12 metros de altura, localizado na crista sudeste da montanha. O nome é uma homenagem a Sir Edmund Hillary, que junto com Tenzing Norgay se tornou o primeiro a alcançar o cume do Everest em 1953. Situado a uma altitude de cerca de 8.790 metros, o degrau de Hillary era considerado um dos últimos grandes desafios antes de chegar ao cume. Apesar da proximidade com o topo, o obstáculo exigia um esforço final arriscado. Com quedas vertiginosas de até 3.000 metros de um lado e 2.400 metros do outro, qualquer erro poderia ser fatal. O degrau representava um teste de resistência e coragem. Mesmo com cordas fixadas por equipes anteriores, a escalada era um verdadeiro desafio físico e mental. Alpinistas descreveram a sensação de estar suspensos entre o céu e o abismo, com o oxigênio rarefeito tornando cada movimento ainda mais difícil. No entanto, em 2015, o degrau de Hillary foi destruído por um poderoso terremoto. O alpinista britânico Tim Mosedale confirmou a notícia após alcançar o cume e publicar imagens que mostravam a ausência do degrau.
embora sua destruição tenha tornado a escalada um pouco mais fácil para as expedições futuras, também trouxe novos desafios. O caminho alterado criou gargalos perigosos, com alpinistas aguardando sua vez em condições congelantes e arriscadas. Apesar de ter desaparecido fisicamente, o legado do degrau de Hillary continua vivo no mundo do montanhismo, lembrado como um dos trechos mais desafiadores da história das expedições ao Everest. Número 10. O perigoso Icefall de Khumbu. O Icefall de Khumbu é uma das seções mais perigosas e emblemáticas da rota sul do Monte Everest. Localizado entre o acampamento base e o acampamento 1, esse trecho de cerca de 2,5 km é um verdadeiro labirinto de gelo instável, um espetáculo da força da natureza e um lembrete sombrio dos riscos que o Everest impõe. O Icefall é conhecido por sua paisagem em constante transformação, onde fendas podem se abrir sem aviso prévio e torres de gelo, chamadas de seracs, podem desabar a qualquer momento. Algumas dessas fendas chegam a ter mais de 90 metros de profundidade, e os seracs, do tamanho de prédios, podem se soltar e despencar em questão de segundos, transformando o local em um campo minado de perigos invisíveis. Desde 1953, cerca de 47 alpinistas perderam a vida no Icefall de Khumbu. Quase metade dessas mortes foram causadas por avalanches, 38 por desabamentos de estruturas de gelo e o restante por quedas em fendas profundas. O fator mais assustador? O gelo está sempre em movimento, pois o glaciar de Khumbu continua a se deslocar lentamente, tornando o terreno ainda mais imprevisível. O aquecimento global só piora a situação. O aumento das temperaturas acelera o derretimento do gelo, tornando o Icefall mais instável a cada temporada. Para mitigar os riscos, um grupo de trabalhadores especializados, conhecidos como médicos do gelo, assume a tarefa perigosa de traçar caminhos seguros. Eles instalam escadas sobre fendas e fixam cordas para guiar os alpinistas pelos trechos mais críticos. Mesmo com todo o preparo e experiência, o perigo está sempre presente. Em uma temporada recente, os médicos do gelo tiveram que adiar o início das escaladas por 12 dias devido às condições traiçoeiras do Icefall. Para quem se atreve a enfrentar o Everest, esse é apenas o primeiro de muitos testes de resistência e coragem. Número 11. A descoberta do corpo de George Mallory. A descoberta do corpo de George Mallory em 1º de maio de 1999 marcou um dos momentos mais importantes da história do Everest. Por 75 anos, o mistério sobre se Mallory e seu parceiro de escalada, Andrew Irvine, haviam alcançado o cume da montanha antes de desaparecerem em 1924, intrigava alpinistas e historiadores de todo o mundo. Naquele dia, uma equipe de alpinistas liderada por Conrad Anker, acompanhada por Dave Hann, Jake Norton, Andy Pollitt e Tapp Richards, encontrou o corpo de Mallory a cerca de 8.150 metros de altitude, na face norte do Everest. O corpo estava surpreendentemente bem preservado, graças às condições congelantes da montanha. Mallory estava de bruços, com os braços estendidos, uma perna quebrada e uma corda ainda amarrada à cintura. Suas roupas, desgastadas por décadas de intempéries, haviam se deteriorado, e parte do corpo havia sido danificada por aves necrófagas. O detalhe mais intrigante foi a descoberta de suas botas verdes e equipamentos de escalada que despertaram novas questões sobre sua última jornada. Embora o corpo de Mallory tenha sido encontrado, o de Irvine e a câmera que eles carregavam, que poderia provar se chegaram ao cume antes de morrerem, continuam desaparecidos. Mallory e Irvine foram vistos vivos pela última vez pelo alpinista Noel Odell em 8 de junho de 1924, a cerca de 8.500 metros de altitude, subindo em direção ao cume com determinação. O mistério permanece. Eles chegaram ao topo antes de perecer? Essa é uma das maiores incógnitas da história do montanhismo. Número 12. A Face de Lhotse. A Face de Lhotse é uma das barreiras mais intimidadoras e lendárias da rota rumo ao cume do Monte Everest. Esse imenso paredão de gelo com mais de 1.100 metros de altura ergue-se acima do acampamento 2, marcando o caminho para o Col Sul e, finalmente, o cume da montanha mais alta do mundo. A escalada começa no berma do glaciar, uma fenda profunda que sinaliza a transição para a inclinação íngreme da face de gelo azul, inclinada entre 40 e 50 graus, com trechos que chegam a 80 graus de inclinação. Em altitudes onde o ar é rarefeito,
cada passo exige um esforço físico e mental gigantesco. Alcançar o acampamento 3, cravado precariamente na própria face, é um feito por si só. Esse acampamento é um ponto crítico para a aclimatação antes da investida final ao cume. A partir dali, a escalada até o Col Sul se transforma em uma verdadeira batalha contra a exaustão e o mal da altitude. Um dos trechos mais desafiadores é a faixa amarela, uma camada de rocha sedimentar onde muitos alpinistas enfrentam engarrafamentos perigosos. Logo depois vem o Esporão de Genebra, uma formação rochosa que leva ao Col Sul, o último ponto de descanso antes da investida final. Acima do acampamento 3, o perigo é constante. O terreno exposto oferece poucas oportunidades de descanso e o risco de quedas de pedras é sempre presente. Chegar ao Col Sul é uma grande conquista, mas também um lembrete sombrio de que os alpinistas estão agora na zona da morte, onde o oxigênio é insuficiente para sustentar a vida por muito tempo. Mesmo assim, eles continuam, lutando contra o desgaste físico e o peso mental de saber que cada passo os aproxima do cume e da beira da sobrevivência. Número 13. Avalanches silenciosas. As avalanches silenciosas no Monte Everest estão entre os fenômenos naturais mais assustadores enfrentados pelos alpinistas. Diferentemente das avalanches tradicionais que vêm acompanhadas de um estrondo ensurdecedor, essas avalanches se movem quase sem emitir som, pegando todos em seu caminho completamente de surpresa. Em vez do rugido alto que muitos imaginam, o que precede essas avalanches é um silêncio desconcertante. Uma calma estranha que, paradoxalmente, anuncia o desastre iminente. O deslocamento da neve e do gelo começa de forma sutil, com pequenos estalos ou fissuras no gelo, quase imperceptíveis. Em questão de segundos, uma massa colossal de neve ganha velocidade, transformando-se em uma força incontrolável capaz de devastar tudo em seu caminho. O terror dessas avalanches ficou tragicamente evidente em 25 de abril de 2015, quando um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o Nepal, desencadeando uma avalanche mortal no acampamento base do Everest. Entre os alpinistas presentes estava uma superintendente da polícia de Gujarat, na Índia, de 33 anos. Ela estava lendo calmamente em sua tenda quando percebeu um silêncio estranho e arrepiante pouco antes do desastre. A equipe havia passado quase 2 semanas aclimatando-se no acampamento base, se preparando para a tentativa de alcançar o cume em maio. O que se seguiu foi o puro caos. A avalanche, alimentada pelo deslizamento de uma encosta inteira da montanha, desceu em alta velocidade, destruindo tendas, enterrando suprimentos e tirando vidas. O que torna essas avalanches tão mortais é exatamente o que as diferencia: o silêncio. Não há tempo para reagir. Não há aviso além de um breve momento de quietude. Um silêncio que os sobreviventes nunca esquecem. Esse fenômeno reforça o quão imprevisível o Everest pode ser, onde a tranquilidade aparente pode se transformar em um pesadelo em questão de segundos. Número 14. Acampamentos fantasmas. Espalhados pelas encostas do Monte Everest, acampamentos fantasmas permanecem congelados no tempo como relíquias assombrosas de expedições passadas. Esses acampamentos abandonados, repletos de tendas vazias, cilindros de oxigênio descartados e equipamentos esquecidos, são lembretes sombrios de alpinistas que falharam em completar suas jornadas ou nunca retornaram da descida. Congelados no tempo, esses locais contam uma história não apenas de triunfos e aventuras, mas também de tragédias e perdas. Para os alpinistas que passam por eles, a visão é perturbadora. Um testemunho silencioso da determinação humana em conquistar o pico mais alto do mundo, mesmo com o custo de suas próprias vidas. Conforme os alpinistas avançam, lutando contra o ar rarefeito e o cansaço extremo, muitas vezes abandonam equipamentos pesados, incapazes de carregá-los de volta. O Col Sul, uma das áreas-chave de preparação antes da investida final ao cume, é notório pela quantidade de itens deixados para trás. Estima-se que mais de 3.000 toneladas de lixo estejam espalhadas por essa região, incluindo cilindros de oxigênio vazios, cordas, barracas rasgadas e restos de equipamentos. Recuperar esses materiais não é uma tarefa simples. A mais de 8.000 metros de altitude, onde o oxigênio é escasso e cada passo pode ser fatal, a montanha resiste em devolver seus tesouros facilmente. Além disso, o clima imprevisível e o terreno traiçoeiro dificultam ainda mais qualquer tentativa de limpeza. Nos últimos anos,
Imagens desses acampamentos fantasmas chocaram o mundo, revelando o triste impacto ambiental do turismo extremo no Everest. As fotos mostram tendas rasgadas pelo vento, cilindros de oxigênio enferrujados e até restos humanos congelados visíveis em meio ao gelo derretido. Apesar das ameaças constantes de avalanches, fendas ocultas e deslizamentos de gelo, o que impulsiona os alpinistas a continuar arriscando tudo na busca por conquistar o Everest? O desejo de superar limites, o fascínio pelo desconhecido ou simplesmente o impulso humano de desafiar a própria natureza? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!